Olha, a pandemia chegou e virou nosso mundo de ponta cabeça, né? E a sala de terapia, bom, ela foi junto. Quase que da noite para o dia, o divã clássico foi trocado pela tela do computador. E aí uma pergunta começou a ecoar em todo lugar. Será que essa terapia remota é só um quebra-galho, uma versão meio capenga do encontro presencial que perde alguma coisa essencial no caminho? Essa é a dúvida que ficou no ar. E é para desmontar essa ideia peça por peça que a gente está aqui hoje. Para fazer isso, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai se perguntar o que realmente é o espaço da análise. Depois, vamos dar uma olhada nos 2 pilares que sustentam esse espaço, a mente do analista e a do paciente. Aí sim, a gente encara de frente os desafios do mundo remoto e, no final, vamos ver como tudo isso pode, na verdade, revelar algo bem surpreendente. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. A primeira grande sacada que vem do psicanalista Luiz Cláudio Figueiredo é que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada desde o começo. E aqui está a grande virada de chave. A gente fica nessa briga de virtual contra presencial, mas o que o autor propõe é que o espaço da análise, gente, sempre foi virtual. Ele nunca dependeu das 4 paredes de um consultório. A questão de verdade é outra. A localização é remota ou é presencial? Porque o campo de trabalho em si, esse é uma construção da mente. E essa analogia do futebol, olha, ela é perfeita. Pensa num jogo na rua. Não importa se a bola é de meia ou se o gol é um par de chinelos. O que faz aquilo ser futebol são as regras que todo mundo ali concorda em seguir. Na análise, é a mesmíssima coisa. O que define o jogo não é o lugar, mas as regras, o método, essa é a tal estrutura virtual. Certo. Então, se o espaço é virtual, quem é que constrói ele? Isso nos leva direto para o primeiro pilar, o papel do analista. O conceito central aqui é o de enquadre interior. E olha, isso não tem nada a ver com o diploma na parede ou o design dos móveis. É um estado de espírito. É a postura mental do analista, a capacidade dele de criar e de sustentar aquele espaço seguro usando só a sua escuta e a sua técnica. Não importa se ele está num consultório chique ou do outro lado de uma tela de computador. E como é que um analista chega nesse ponto? A fonte mostra 2 caminhos. O primeiro é ter a psicanálise como uma espécie de âncora interna, sabe? Uma confiança muito profunda no método. O segundo é desenvolver o que o psicanalista André Green chamou de vazio vivo. Pensa nisso como se fosse criar um espaço mental limpo, aberto, pronto para receber o que o paciente traz, sem deixar que as questões do próprio analista entrem no meio do caminho. E para criar esse tal de vazio vivo, o analista precisa de uma habilidade bem curiosa, a alucinação negativa. O nome é estranho, mas a ideia é simples. É basicamente a capacidade de se desligar do mundo exterior. É conseguir ignorar o barulho da rua, a decoração da sala, enfim, tudo, para focar 100% no que realmente importa, a realidade psíquica que está se desenrolando ali na sessão. Mas claro, o analista não constrói esse espaço todo sozinho. Agora, a gente vira o holofote para outra peça fundamental dessa engrenagem, o paciente. E a grande contribuição do paciente para esse espaço virtual é a famosa transferência. Falando de um jeito bem simples, é quando a gente, sem nem perceber, começa a projetar no analista sentimentos e relações que tivemos com figuras importantes do nosso passado. É como se o passado invadisse o presente ali, na nossa frente, e finalmente pudesse ser olhado, ser entendido. Só que, e aqui que está o pulo do gato, nem toda transferência é igual. O André Green mostra que existe a transferência sobre a fala, que é quando o nosso inconsciente se transforma em palavra, quase como um sonho que a gente conta, e existe a transferência sobre o objeto, que é mais física, sabe? É quando os sentimentos são depositados não só na pessoa do analista, mas em tudo ao redor, na poltrona, na sala, no clima do lugar. Entender essa diferença é crucial para sacar os desafios do atendimento remoto. Ok, com esses conceitos todos na mesa, agora a gente consegue entender direitinho onde é que o atendimento remoto aperta o calo. Um dos maiores problemas é o excesso de realidade. Aquela alucinação negativa que a gente falou agora há pouco, ela fica bem mais difícil de sustentar quando a vida real não para de invadir a sessão. É uma notificação que pula na tela, um familiar que entra no quarto sem querer, até a ansiedade geral com o mundo lá fora pode acabar quebrando aquela bolha, aquele foco que é tão necessário para o trabalho acontecer. E do outro lado da moeda, a gente tem o problema oposto, a falta de realidade, a ausência daqueles detalhes sensoriais, sabe, o cheiro do consultório, o jeito da poltrona, a presença física da outra pessoa ali, isso pode ser um baita obstáculo. Lembra da transferência sobre o objeto? Então,
Para quem precisa daquele ambiente concreto para depositar seus sentimentos, a tela de um computador pode parecer um verdadeiro deserto. Mas e se esses desafios todos não forem só falhas no sistema? E se, na verdade, eles forem dados? O autor nos convida a ver essa mudança toda não como um problema, mas, quem sabe, como uma oportunidade. A psicanálise, desde o Freud, sempre foi duas coisas ao mesmo tempo: tratamento e pesquisa. Cada sessão é uma pequena investigação. Então, a pergunta final não é se a terapia remota funciona ou não funciona. A pergunta de verdade é: o que esse experimento global forçado, com todas as suas falhas e todos os seus acertos, está nos ensinando sobre a capacidade incrível da mente humana de se conectar, de criar espaços e de se currar, não importa onde ela esteja,